Então a gente ficou na aula passada com essa pergunta, né? Com essa questão. Por que a vida foi se complicando e se complicando cada vez mais arriscadamente? Por que ela prosseguiu rumo a uma eficiência cada vez mais alta? Então, para a gente entender isso, que é a resposta que o Bergson vai dar ao porquê desse movimento, lembra que a gente viu que existem duas formas de existência distintas, né? Que é a vida e a matéria, certo? A gente viu que essa vida é justamente a liberdade se inserindo na matéria e tentando tirar dela aquilo que lhe interessa, né? Para o seu próprio enriquecimento. Então a gente entendeu o movimento da vida como a inserção da liberdade na matéria. A gente ficou mais ou menos nisso, né? Então é como se a pergunta agora fosse mais ou menos para o sentido da coisa. Por que a gente se lançou nessa empreitada? Porque a gente faz parte dessa empreitada, né? Nós também somos produto justamente da evolução. Então nós somos também uma liberdade que se insere na matéria e tenta tirar dela o máximo possível. A gente tem um corpo que é matéria, através desse corpo a gente age no mundo material, a gente domina esse mundo material através de engenhosidade, através de inventividade, né? Então a inteligência, ela abre um espaço de possibilidade de liberdade, de possibilidade de criação. A gente viu isso, né? Então eu dizia para vocês que nesse movimento da vida, a linha da evolução, ela bifurcou, né, em duas linhas principais. Uma dessas linhas levou para o instinto, uma dessas linhas levou para a inteligência. Como é que a gente consegue corroborar isso? Basta você observar, por exemplo, o número, eu sei que isso parece estranho para vocês, mas observar o número de insetos, assim, por exemplo, de formigas, de abelhas que pululam aí na natureza e a forma como o instinto age nessas sociedades, assim, dos insetos himenópteros. É como se o instinto tivesse atingido ali uma certa perfeição de ação. Por outro lado, a inteligência, ela, na forma como ela está configurada no homem, ela também atinge um certo clímax. Só que a evolução não parou, a evolução continua. Então, existe uma amplitude de liberdade maior que foi conquistada com a inteligência, justamente pelo fato de que a inteligência abre a possibilidade de criação, é como se ela deixasse um espaço de escolha, um espaço de possibilidade, um espaço de inventividade, tá certo? Só que isso não é o suficiente, a evolução continua. Então a gente vai buscar agora, através da leitura do próprio Bergson, a explicação do porquê isso, né? De porquê essa odisseia espiritual, digamos assim, por que a gente se lançou nessa empreitada de relação com a matéria. Porque a nossa vida é um esforço, né? Vocês percebem isso. A própria manutenção do nosso corpo é uma luta constante contra... A própria manutenção da nossa vida física é uma luta constante contra a força da matéria. Então esse corpo aqui, ele está se deteriorando, né? Ele está envelhecendo. Então a gente, por mais que a gente se esforce, né? Então a gente faz exercício, a gente tem uma alimentação saudável, a gente tenta, na medida do possível, conservar da melhor forma possível, mas vai chegar um momento em que a matéria vai ceder. E por que a gente utiliza essa matéria? Por que a gente se utiliza dela? Eu acho que a gente conquistou muita coisa a partir da utilização dessa matéria, né? Serviu para uma viagem, serve para uma certa viagem. Enquanto eu estou me utilizando dessa matéria, desse corpo, eu estou agregando algo ao meu espírito, tá certo? Então eu tenho uma relação com a matéria muito íntima. Eu não me confundo com ela, né? Mas eu me utilizo dela. Então a gente vai ver como é que o Bergson entende isso. Por isso que eu vou ler algumas passagens aqui, vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas. A matéria de ideia, como é que ele vê o movimento da matéria de novos elétrons, ele vai falar isso no Matéria e Memória, quando no capítulo 4 ele expuser ali a sua teoria sobre a matéria, né? O que é uma coisa, assim, de certa forma, original em relação à ciência da época. Para ele, a matéria é vibração, a matéria é energia. Ele já diz isso e antes do desenvolvimento maior da física quântica, que vai acabar dizendo isso.
mas pressupõe todo um estudo do matéria e memória para entender como ele chega a isso. Mas a forma como ele concebe a matéria também tem a ver com uma vibração. A matéria também é duração, mas a duração da matéria é bem distinta da nossa duração. Na aula passada a gente viu que a nossa percepção, ela é como se ela subsumisse a duração da matéria. Tá certo? Como é que a gente percebe? A vibração da matéria, que se fosse escalonada no tempo, daria uma sucessão de tempo difícil de ser contada, a gente meio que junta tudo em um instante. E assim a gente percebe. Eu sei que é um pouco difícil de explicar, mas é uma intensidade de duração agindo sobre outra forma de duração. Mas tudo é duração, tudo é vibração, tudo é energia. Tá certo? Então é mais ou menos assim que ele vê a coisa. Mas tendo em vista que há uma semelhança ontológica pelo fato de que a matéria é duração e nós somos duração, mas eu sei que isso é difícil de vocês entenderem agora, mas vamos pensar na questão da diferença. São duas formas distintas de existência. A vida é diferente da matéria. Isso é o que ficou explícito nesse texto. Na matéria, ou na matéria como o nosso entendimento percebe, como a nossa inteligência percebe, não essa matéria como vibração, nessa matéria que é recortada pelo nosso intelecto, ela se apresenta de uma maneira determinada, certo? O universo material, ele é estático, assim, no sentido de que ele não está progredindo, ele não está criando, acho que a palavra é essa, ele não está criando. O universo em si mesmo, no seu conjunto, ele tem um dinamismo, mas se você separa em sistemas para você estudar, e é assim que você estuda, você precisa, de certa forma, dividir em sistemas, você consegue calcular, você consegue prever. Por quê? Porque há uma certa determinação, porque não há liberdade, não há criação. De onde vem a criação? Justamente da vida. Então isso foi o que ficou da aula passada. Você tem uma perspectiva de um meio onde há uma determinação, como se fosse dois sistemas. Você tem um sistema que é determinado e você tem pontos de ação dentro desse sistema. Esses pontos de ação vêm do ser vivo. Então o Bergson vai entender que o movimento, e o movimento está ligado à vida, né? Você entender isso, o movimento ele já significa a inserção de uma indeterminação. Você pode até dizer, isso aqui é uma mera resposta a determinados estímulos. Você pensa numa massa protoplasmática, a forma como ela está se movendo para se alimentar. Aí você vai dizer que isso é liberdade, que isso é escolha. Em um certo sentido, é algo diferente do que uma resposta de causalidade, no sentido de causa e efeito. Há uma coisa distinta que está acontecendo. E aí, quando o Bergson for ler, for interpretar o sentido da sensação, o que é a sensação? É quando existe justamente um ser que está interpretando esse estímulo, interpretando assim, entre aspas, esse estímulo e dando um resultado que poderia ser outro. Ou seja, há uma imprevisibilidade. Então, o que interessa aqui, o que é importante que tenha ficado das aulas passadas, é isso. Com a vida aparece algo distinto. Com a vida aparece a imprevisibilidade. Com a vida aparece a liberdade que está se inserindo no mundo material. Tá certo? Acho que isso é o recado da aula passada, para a gente passar para frente agora. Então, esse movimento evolutivo, ele não se explica, então, a partir de uma leitura mais reducionista, mas ele se explica justamente a partir desse ímpeto interior, né? Então, como é que o Bergson vai ler isso? Aí eu vou começar a citar o Bergson, né? Visivelmente, diante de nós, trabalha uma força, página 20. Lá no finalzinho da página 20, o último parágrafo. Mas, eu vou ficar pulando, tá? Eu vou ler algumas partes que está grifado, eu vou meio que pular, mas vocês podem tentar acompanhar. Visivelmente, diante de nós, trabalha uma força que procura libertar-se de seus entraves e também superar a si mesma. Dar primeiro tudo o que tem e, em seguida, mais do que tem. Como definir de outro modo o espírito? Então, esse ímpeto interior, isso que faz com que haja essa complexidade, esse movimento, esse desenvolvimento, ele está chamando de espírito.
a duração, a consciência, a memória, tudo isso que tem a ver com esse contexto de definições é o que ele chama também de espírito. Beleza? O que é? Como é? De onde parte o movimento do espírito para ele? De onde parte o movimento do espírito? O espírito para ele, né? A força De onde do parte? espírito. Parte de alguma coisa imóvel, é só um movimento. Supermovimento. Como assim? O próprio, não é assim, o espírito é o movimento, é a duração. Porque assim, é como se tu estivesse buscando uma explicação para aquilo que ele está usando como sendo o princípio explicativo. Então, o espírito para ele é o princípio explicativo do movimento evolutivo. E aí tu está perguntando de onde vem o princípio explicativo do movimento evolutivo. Você pode ter uma explicação para isso. É como você está perguntando, por exemplo, numa linguagem bergsoniana, se você já tivesse lido Evolução Criadora, você ia perguntar qual é a origem do elan vital. Porque o elan vital é esse ímpeto interior na vida, esse movimento da vida. Tá certo? Esse elan vital, ele age em nós porque nós somos seres vivos, né? Então, se você pergunta pela fonte do elan vital, ou então se você pergunta pela fonte da matéria e da inteligência, né? Aí você vai cair em Deus. Então, Deus aparece lá na Evolução Criadora de uma maneira muito singular, uma única vez, é a primeira vez que aparece a palavra Deus, mas assim, tem que entender a forma como ele trata isso, assim, é meio complicadinho. Não tem a ver com Spinoza, porque a filosofia de Spinoza ela se configura toda em um determinismo. E a filosofia do Bergson, a noção fundamental do Bergson é liberdade, é criação. Então o universo, nem o universo para ele é determinado, tá certo? Então é complicado comparar com a filosofia de Spinoza. Na verdade, quando a gente faz um exercício exegético, a gente acaba comparando as coisas mais antípodas, mas você tem, de um lado, um filósofo que é um filósofo que nega a liberdade e um filósofo que afirma a liberdade. E de uma maneira muito radical. A noção de liberdade para o Bergson ela é muito radical, porque ela se confunde com a noção de criação. Né? A criação para o Bergson é um jogo de imprevisível novidade. Assim. Então, é um negócio assim que tipo assim, aquilo que advém poderia não ter sido, assim, tudo é uma novidade, tudo é uma criação de formas imprevisíveis, enfim, é um conceito muito original dele. Então fica meio estranho de você comparar com uma filosofia que nega a liberdade, né? Professor, Diz. quando ele fala de evolução criadora, né, parece que remete a uma coisa bem rápida, mas como fosse uma síntese de duas correntes na ciência que foram bem conhecidas, né, que era a biogênese e a biogênese, né? A biogênese surgiu dentro do grego grego, antes de Aristóteles, você podia falar, por exemplo, que as coisas, os seres vivos, vinham de coisas inanimadas, imóveis, sei lá, uma espécie, um indivíduo de uma espécie, ela nascia, vinha de um conjunto, uma associação de coisas que, enfim, ela era fruto imediato daquilo. A forma como ela vinha existir era daquela jeito e ela seria eterna. Ela assim vai ser reconhecida. Só que alguns filósofos, cientistas, foram fazendo isso e foram aperfeiçoando uma ideia de biogênese, de que as coisas, a questão do movimento, né, na ciência, na natureza, até esse movimento, as espécies estão mudando. Que vai chegar no ápice, podemos dizer o ápice, entre aspas, com o darwinismo, que vai justamente, como é que se diz, legitimar na ciência a ideia do movimento na natureza, porque as espécies não são eternas, elas vão mudando e se adaptando. Aí parece que, de um lado, a biogênese, ela não foi suficiente para dizer, ok, mas e a origem das coisas? Se as coisas são sempre imóveis, a mobilidade eterna, então, foi a dificuldade desde o ponto de origem, a questão do darwinismo sempre teve esse problema. Enquanto a biogênese, ela se propôs o contrário, ela dizia o ponto de origem, né, falando da mobilidade, e tinha dificuldade de dizer como é que as espécies mudavam, como é que ela se desaparecia, como é que algo poderia, um novo tipo de dificuldade. Aí quando a gente fala de evolução criadora, é como se a gente sintetizasse esses dois aspectos, pelo que me parece.
é como se o mecanismo da evolução, as mortes de Darwin, ela explicasse tudo bem, ela está fazendo o papel da ciência dela, explicando o movimento na natureza, ela fez isso. Mas só que aqui, na sua ontologia, talvez eu possa dizer isso, ela não explicou o fundamento desse mecanismo. A minha pergunta é como se fosse assim, essa vitalidade que ele fala, talvez o doutor, não sei se não pode dizer isso, mas essa vitalidade, ela, por exemplo, ela permite o mecanismo da evolução, por exemplo, até mediar o movimento dessa matéria, porque é como se anterior a isso, não a ideia de evolução, de movimento na natureza, não fosse concebível antes disso. Entende? Não sei se dá para entender. Eu não sei se eu peguei totalmente, né, aquilo que tu falou, mas do que eu peguei, o que eu posso tentar dizer é o seguinte: o Elan Vital, ele tem a pretensão de explicar, de dar uma explicação do movimento evolutivo a partir de algo que foge tanto a duas perspectivas tradicionais, ao finalismo e ao mecanicismo, tá certo? Então, o mecanicismo, ele explica aquilo que está aparente, ele explica mais ou menos como foi até falado aqui, aquilo que aparece a partir da necessidade de adaptação. Ele vai explicando como a coisa se dá. Mas ele não explica o porquê de continuar, o porquê de ter ido num grau de complexidade como se tendesse a um fim. E aí você tem uma outra forma de abordar a biologia, que é a abordagem finalista. Fica mais fácil até de você explicar a complexidade da natureza se você adota a perspectiva finalista. Existe um telos, tá certo? Então, esse finalismo, ele lhe dá uma ideia que consegue lidar melhor com a complexidade. Mas isso pressupõe uma ideia de telos que está ligada a uma perspectiva idealista de racionalidade, como se o movimento vital ele fosse de alguma forma semelhante a um movimento de um intelecto que cria, de um intelecto fabricador, que precisa pressupor idealmente aquilo que vai criar, como se esse mundo tivesse na representação de um ser, e aí esse ser tivesse concebido o mundo daquela forma. É uma perspectiva ideativa. E assim, a forma como o Bergson entende o movimento evolutivo também não é assim. É óbvio que o finalismo apresenta mais proximidade com a filosofia bergsoniana do que o mecanicismo. O mecanicismo acaba se mostrando um pouco simplório. Então ele meio que conserta um pouco o finalismo para tentar explicar a natureza, tá certo? Mas a analogia que ele faz em relação ao movimento evolutivo é uma analogia com a criação artística, tá certo? E entendendo que o Bergson era quase um esteta, assim, ele entendia a criação artística de uma maneira muito peculiar também. Ele não entende tá aqui na minha cabeça está uma tela que eu sei que vou pintar e aquela tela vai sair exatamente do jeito que ela está na minha cabeça. Não é assim. Quando o pintor pinta um quadro, ele não sabe o que é que vai acontecer ali. Ele tem uma ideia prévia, mas aquilo está dentro do psiquismo dele, dentro da potência criadora dele, e o resultado é completamente imprevisível, tá certo? Então essa imprevisibilidade que faz parte da obra artística e essa potência de criação que é própria da obra artística, que faz parte da liberdade, porque a liberdade, como eu falei, ela se relaciona com a noção de criação em Bergson, é a analogia possível com o movimento criador da vida. Então o movimento da vida não é simplesmente ideativo, é muito mais do que isso, é um movimento criador. Ele cria formas de imprevisíveis novidades. Não tem como eu determinar. Eu não tenho como, por exemplo, eu posso prever um eclipse, porque o eclipse é da ordem daquilo que está na conotação do material. Mas o vivo, o natural, principalmente o psicológico, que é como se fossem gradações de liberdade.
principalmente o psíquico, principalmente aquilo que é da ordem da consciência, é algo que eu já não posso prever. Tá certo? Então, se você, vamos fazer a seguinte analogia para entender essa coisa do artista, que é importante para o Bergson. Se você pega um quebra-cabeça e você manda seu filho montar um quebra-cabeça, ele vai levar, por exemplo, 1 hora para montar aquele quebra-cabeça. Depois, com a prática, ele vai levar meia hora. Depois, com a prática, ele vai levar 15 minutos. O resultado daquele tempo, 1 hora ou 15 minutos, o resultado final é o mesmo. É o quebra-cabeça montado, porque aquilo já está pré-figurado. Então, não houve criação, tá certo? Agora, coloca um monte de tinta na frente do teu filho e deixa ele lá 1 hora. Deixa lá ele meia hora, deixa lá, tudo vai ser diferente e eu não tenho como prever o resultado daquilo, tá certo? Então, essa noção de imprevisibilidade, de liberdade, de criação é muito importante para a analogia do Bergson, tá certo? Então, tem esse sentido diferente, que não, é como se ele dissesse, ó, não dá para alcançar, eu só tenho como vislumbrar o que seria esse movimento da vida se eu conseguir minimamente vislumbrar aquilo que eu sou enquanto potência criadora, e a gente não tem muito acesso a isso, certo? Porque quando eu falo de um ato livre, que alguém perguntou na aula passada sobre um ato livre ele se desprende de uma personalidade como se fosse um fruto maduro, não é algo que é meramente da alçada da reflexão. Não é nem no sentido de livre-arbítrio. A primeira obra do Bergson, ele vai dizer que o livre-arbítrio é um falso problema. A questão, então, do livre-arbítrio é um falso problema. Tá certo? Porque, na verdade, a liberdade se confunde com a própria integridade do teu caráter, no desenvolvimento, na sua maturação. Então, a analogia possível é essa. A analogia possível é com o artista. Então, esse movimento, esse elan vital, ele é uma espécie de movimento invisível. Então, assim, só para tentar ilustrar e fechar essa pergunta, né? No Evolução Criadora, eu estou falando muito no Evolução Criadora por causa do teor dessa conferência. Ela puxa muita coisa do Evolução Criadora, tá? Então, ele usa uma metáfora que é a metáfora da mão na limalha de ferro. Eu acho que essa metáfora é interessante para explicar o elan vital. Vocês sabem, tem uma limalha de ferro, um conjunto. Você imagina que você passa na mão, você vai deixar a marca? Sabe o que é a limalha de ferro, né? Você põe a mão, vai ficar uma marca da mão, tá certo? Então imagina, sei lá, um monte de areia, um monte de negócio, quando você passa a mão fica aquele rastro. Pronto, então imagina a tua mão passando na limalha de ferro. Aí você fez isso. Tá vendo que tá ficando rastro? Esse rastro é material, não é? Então está ficando quer dizer, o rastro não é material, mas ele está deixando um rastro material. Agora imagina que essa mão que está em movimento, isso é importante, essa mão que está em movimento, ela é invisível, tá certo? Agora imagina que essa mão que está na limalha de ferro e que está em movimento, ela é invisível e esse movimento é infinito, tipo, esse movimento não parou. O rastro que ficou na limalha de ferro é a ordem material. É justamente aquela ordem que encanta o cientista, que encanta aquele cara que está estudando os fenômenos da natureza, porque ele vê uma ordem geométrica, ele vê uma matemática, ele vê a possibilidade de calcular matematicamente as coisas. Só que isso é como se fosse um movimento invertido. É como se fosse, é justamente o rastro daquele movimento que é o movimento real. Só que o movimento real, ele é invisível, ele é infinito, ele não acabou, ele continua, a evolução continua, ela é criadora. E ela deixa atrás de si um rastro, tá certo? A limalha é a matéria, o rastro é a ordem material, a ordem mecânica que a gente consegue abarcar. Mas o que interessa mesmo é o movimento. E o Bergson está buscando o movimento. Tá certo? Quando ele está tentando fazer a metafísica dele, a ontologia dele, quando ele está tentando falar sobre a evolução, ele está tentando falar sobre esse movimento, que explica as coisas, mas explica dessa forma, a partir de uma analogia com a obra do artista, com a possibilidade de criação. Tá certo? Professor, só uma questão, por que esse rastro sempre busca uma forma? Por que o rastro busca uma forma? Como assim? Tenta explicar de novo, que aí eu tenho tempo de pensar e de responder. Se o universo material, o rastro, ele é uma forma distinta para a gente perceber.
Então, por que esse movimento está sempre formando algo? Nós percebemos como uma certa configuração, né? Uma certa representação que nos é própria. Isso tu está falando uma pergunta muito complicada, na verdade, assim, que eu tô tentando responder, mas pensando aqui, utilizando um pouco da ferramenta do Bergson, é o seguinte: a matéria mesma, ela é contínua, ela não é separada. Então, se eu conseguisse ver, assim, conceber, ou se eu conseguisse ter uma percepção pura da matéria, eu não veria essa matéria a partir das formas, tá certo? Eu veria de alguma maneira que não é assim. Só que nós não somos capazes de ter uma percepção pura. Por quê? Porque vocês sabem que a nossa percepção, ela é intermediada pelo cérebro, e o meu cérebro me coloca na vida a partir de uma necessidade prática em relação à vida. Então, o fato de eu estar no mundo voltado para a vida faz com que eu enxergue o mundo de uma determinada maneira. Por exemplo, essa mesa, a gente sabe pela ciência que ela não é uma mesa. Ela é aqui um monte de elétrons, de energia, porque a matéria é energia. Só que se eu entender essa mesa como energia, eu não me apoio nela, tá certo? Então, se eu entender a cadeira como energia, eu não vou me sentar na cadeira. É mais ou menos assim. Por estranho que pareça, o recorte que a gente faz do mundo tem a ver com a necessidade que nós temos de se relacionar com o mundo. Então, você tem um sistema, quando você tem um sistema, e dentro desse sistema você tem esses pontos de indeterminação. Esses pontos de indeterminação são tipo pontos de ação livre, é justamente aonde precisa, é da onde vai irradiar a ação. Como daqui vai irradiar a ação, para eu agir eu preciso perceber. Para eu perceber, eu preciso recortar de uma determinada maneira essas formas. Então, assim, aos poucos, a minha percepção, ela vai se formando ao redor de mim. Então, você sabe que quando o bebezinho nasce, ele não está autocentrado no sentido de que ele não sabe que ele vai alcançar um objeto, ele não tem a noção de distância. Essa noção, ela é construída, a noção que ele tem do próprio corpo, ela é construída gradativamente. Então, ele vai relacionando a visão com o tato, e aí o mundo meio que vai se construindo ao redor dele como tendo aquele centro da subjetividade. E aí você percebe as formas daquela forma necessária à sua atuação no mundo. Mas de repente você pode, sei lá, atingir o nirvana e a iluminação pelo samadhi de conseguir viver todas as coisas ao mesmo tempo. De uma maneira aí que me é inconcebível, porque eu sou um ser humano que precisa agir sobre o mundo. Tá certo? Então não sei se é essa a questão, mas é mais ou menos como eu consigo responder. E eu pensava que nessa aula eu só ia ler o texto, né? Mas vamos... Apesar de que a leitura ser temos contradições. Eu tenho percebido isso, assim. O Bergson é o falso fácil, né? E você pega o livro dele, aí você deita lá na rede, você vai lendo, é uma coisa gostosa. Mas aí quando você aí lê de novo, aí tá, e sempre descobre uma coisa a mais. Nesse texto, por exemplo, ele tem uma linguagem muito bonita, eu sempre achei esse texto muito encantador. Mas quanto mais eu leio, mais eu digo, eita, peraí, que aqui o negócio não é bem assim não. Aí você vai e volta. Mas enfim, visivelmente, diante de nós, trabalha uma força que procura libertar-se de seus entraves e também superar a si mesma, dar primeiro tudo o que tem e em seguida mais do que tem. Como definir de outro modo o espírito? A evolução da vida, desde suas origens até o homem, evoca a nossos olhos a imagem de uma corrente de consciência que penetrasse na matéria como para abrir uma passagem subterrânea, fizesse tentativas à esquerda, à direita, forçasse menos ou mais em frente, na maior parte do tempo, fosse partisse contra a rocha e, entretanto, pelo menos em uma direção, conseguisse abrir caminho e reaparecer à luz. Essa direção é a linha da evolução que leva ao homem. Então ele está falando aqui da evolução da vida.
ele já está dizendo que essa evolução da vida ela não é linear, ela não foi linear. Você tem o elan vital e o elan vital, além dele ser eu não entendo muito bem o porquê disso ainda, mas ele diz que o elan vital é finito, né? Apesar da força espiritual ser infinita, mas enfim, o elan vital é finito. E esse elan vital ele vai tentando criar, mas ele encontra obstáculos e ele desvia, e você tem determinadas tendências, não é uma coisa muito linear, tá certo? Só que é como se estivesse buscando algo, E esse algo que essa evolução está buscando, é como ele diz aqui, aparece no homem. Tá certo? O homem ele é um ser dotado de inteligência. Só que essa inteligência não é o fundamental. A inteligência ela é importante porque ela deixa passar algo através da inteligência. Eu não falei que a inteligência ela dava uma abertura maior do que o instinto? Ela abre uma possibilidade de inventividade. Ela deixa passar a criação. Ela deixa passar a potência. Ela deixa passar o espírito. Ou seja, aquilo que está por trás, aquilo que está impelindo, aquilo que está impulsionando é mais fundamental, tá certo? É como se eu dissesse o seguinte: todo o esforço da minha vida vale mais do que o resultado desse próprio esforço. Então você diz assim, na minha vida, por exemplo, eu tenho aqui meus 34 anos, já denunciei aqui minha idade, então estudei pra caramba, tive meus problemas na vida, batalhei, consegui um cargo de professora, estou lutando ainda, a luta da vida que todo mundo passa, a labuta, tudo isso, e aí eu tenho algumas coisas, conquistei algumas coisas, né? Aos poucos eu estou fazendo meu trabalho, tal, algumas pessoas respeitam meu nome, tal, você vai criando. Isso é como se fosse a decorrência, a consequência de algo muito maior que está sendo realizado aqui. Tá certo? Então, existe algo que se realiza através da matéria, existe algo que se realiza através da inteligência, existe algo mais fundamental e é disso que o Bergson está querendo falar, tá certo? Estou falando disso porque a coisa vai se apresentar mais nesse tom mesmo, a partir de agora, na leitura. Porque ele vai se perguntar, né? E a gente pode perguntar, no sentido mesmo da vida, da nossa existência. Mas por que isso? Por que esse sofrimento? Porque a vida é cheia de sofrimento, a vida é cheia de obstáculos, a vida é cheia de altos e baixos, a vida é cheia de estranhezas. E parece mesmo que a gente está numa odisseia, numa coisa conturbada, um esforço. Por que tudo isso? Para que tudo isso, né? Por que a vida nos lançou nessa empreitada? Então, por que o espírito se lançou nessa empreitada? Que interesse tinha em perfurar esse túnel? Ele não falou num túnel subterrâneo que aparece no homem? Por quê? Ele está perguntando, né? E aí ele vai responder que a matéria, é o que ele está dizendo aqui, a matéria, ela distingue, ela separa, ela decompõe em individualidades e, por fim, em personalidades, tendências outroras confundidas no elan original da vida. Por outro lado, a matéria provoca e torna possível o esforço. Então, primeira coisa, você tem aqui um elan meio indiscernível. Quando ele começa a atuar na matéria, ele torna possível a individualização, tá certo? Ele vai criando formas, aí você vai em todas as formas, daí ele vai criando formas, tá certo? Essas formas, elas têm a ver com a individualização. Então, a matéria, ela possibilita também aquilo que eu falei que era fundamental, o esforço. Tá certo? Então, essa noção de esforço ela é muito repetida no Bergson, em vários contextos. Esforço intelectual, esforço vital. Então, a vida ela também é um esforço, e a matéria possibilita esse esforço. Eu já fiz algumas analogias aqui para vocês. O que é o poema que não foi escrito ainda, né? O que é a música que ainda não foi criada. Então, ele faz essa leitura da matéria que é positiva. Porque, por exemplo, tem algumas tendências religiosas que consideram a matéria como algo totalmente negativo, né? A matéria como algo que tem um peso e tudo. Não, a matéria, ela torna possível o esforço. Sem a matéria não tem como eu me esforçar, né? Então ele diz aqui, o que eu estou dizendo, ele vai dizer aqui. O pensamento que é apenas pensamento, a obra de arte apenas concebida, o poema apenas sonhado, ainda não custam trabalho. O que exige esforço é a realização material do poema em palavras.
da concepção artística em estátua ou quadro. O esforço é penoso, mas também é valioso, ainda mais valioso do que a obra em que resulta. O esforço é mais valioso do que a obra em que resulta. Então você está ali diante da Pietà. O resultado é maravilhoso, mas o esforço que foi empreendido para criar, para o Bergson, é mais valioso ainda. Certo? Porque graças a ele, a pessoa tirou de si mais do que tinha. Elevou-se acima de si mesma. É pelo esforço que você empreende sobre a matéria que você se eleva acima de si mesmo. Então você tem lá um mármore duro, sem nada, aí você vai talhar lá aquele mármore, você vai talhar e você vai criar uma obra de arte. Aquele esforço e aquilo que se constituiu para o artista a partir dali é que é valioso. O poema é lindo, mas para quem fez ele é mais valioso ainda. Ora, esse esforço não teria sido possível sem a matéria, pela resistência que ela opõe e pela docilidade a que podemos levá-la. É ao mesmo tempo obstáculo, instrumento e estimulante. Olha que forma legal de conceber a matéria. O cara é espiritualista, ele eleva o espírito assim, a um alto patamar, mas ele, ao mesmo tempo ele dignifica a matéria como algo que torna possível justamente o enriquecimento do espírito. Então a matéria ela é ao mesmo tempo obstáculo, instrumento e estimulante. Põe à prova nossa força, conserva-lhe a marca e pede-lhe intensificação. Certo? A gente só consegue saber da força que a gente tem quando a gente está diante das vicissitudes da vida. Como é que você vai saber se você não passar por isso? Né? Você fica no estado de letargia, é como se você estivesse meio adormecido. Aí de repente algo te desafia, aí tu acorda. Aí tu, eita, eu não vou dar conta não, mas você dá conta, aí você, eita, eu consigo, aí você consegue, aí você fica mais forte, você fica mais pleno, você fica mais confiante, não é verdade? Então olha que coisa bonita, né? Que o Bergson é bem otimista. Os filósofos que especularam sobre o significado da vida e sobre o destino do homem, não observaram bem que a própria natureza se deu ao trabalho de informar-nos sobre isso. Avisa-nos por meio de um sinal preciso que nossa destinação foi alcançada. Esse sinal é a alegria. Aí tem um parêntese, né? Estou falando de alegria, não do prazer. Uma vez eu escrevi um artigo dando conta dessa distinção aqui que o Bergson faz, que é muito importante, que alguns antigos já faziam, a distinção entre prazer e alegria. Se você confunde as duas coisas, se você não distingue prazer e alegria, você está numa perspectiva hedonista. Se você faz essa leitura que o Bergson faz, da alegria como algo relacionado à criação, aí você distancia do prazer. O prazer é outra história. Ele vai diferenciar aqui. O prazer não passa de um artifício imaginado pela natureza para obter do ser vivo a conservação da vida. Né? Na verdade, um artifício da natureza. Por que a gente tem prazer sexual? Porque a vida precisa disso. A vida precisa da perpetuação. Então, a gente tem prazer na perpetuação. Mas a alegria sempre anuncia que a vida venceu, que ganhou terreno, que conquistou uma vitória. Toda grande alegria tem um toque triunfal. Então o Bergson, ele sempre vai conceber dois movimentos importantes. Um movimento da vida que quer se conservar e um movimento da vida que quer criar. Então o movimento evolutivo, ele é esses dois movimentos ao mesmo tempo. A vida trabalha para a sua manutenção e a vida trabalha para a sua superação, tá certo? Então, quando ela cria que a coisa se estabiliza, que a espécie está bem arrumadinha, ela não pode ficar parada dando voltas ali, ela precisa ir adiante. Esse ir adiante, esse superar-se da vida é justamente esse movimento de ir além de si mesmo, tá certo? Então, a vida conserva, mas a vida cria. Se ela ficar só se conservando, não dá. Tá certo? Então precisa conservar e precisa evoluir no sentido da criação. Então ele vai fazer várias analogias, né? Eu vou ler aqui porque é bonito, mas nem grifei. Por exemplo, se levarmos em conta essa indicação e seguirmos essa nova linha de fato, veremos que em toda parte há alegria, há criação. Quanto mais rica é a criação, mais profunda é a alegria. Aí ele vai falar na mãe que vê um filho. A mãe que vê o filho crescido,
ela tem uma alegria quase divina, porque ela sabe que é produto dela, em certo sentido. Ela criou. E aí você vê, está criado. Aquilo lhe dá uma alegria, né? Ele vai dizer que aquele cara que empreendeu, que fabricou, quando ele vê a empresa funcionar, você pode até dizer, ah, é porque está ganhando dinheiro. Não, mas é porque ele fez algo que está dando um dinamismo. Ele fez algo que funciona, ele criou, então ele se sente bem. A criação, ela se relaciona com a alegria, né? Então, aí ele vai dizer, pense nas alegrias excepcionais. A do cientista, a do artista que realizou seu pensamento, a do cientista que descobriu ou inventou. Ouvirão dizer que esses homens trabalham pela glória, né? Ah, ele está feliz porque ele teve glória e tudo. Que obtém suas alegrias mais vivas da admiração que inspiram. Profundo erro. O homem dá importância aos elogios e às honrarias na exata medida em que não está seguro de ter obtido êxito. No fundo da vaidade, a modéstia. É para tranquilizar-se que ele busca a aprovação. E é para sustentar a vitalidade, talvez insuficiente, de sua obra, que gostaria de cercá-la da calorosa admiração dos homens. Então, aquele que busca apenas glória é justamente porque ele sabe da limitação daquilo que ele supostamente criou. Porque o verdadeiro artista, ele não vai ligar para isso. É como ele diz aqui. Se estiver seguro, absolutamente seguro de que produziu uma obra viável e duradoura, esse não tem mais o que fazer do elogio e sente-se acima da glória, porque é criador, porque sabe disso e porque a alegria que sente é uma alegria divina. Então ele está estabelecendo aqui uma relação clara entre a criação e a alegria. Portanto, aí vamos entrar de novo na filosofia, né? Se em todos os âmbitos o triunfo da vida é a criação, não devemos supor que a vida humana tem sua razão de ser em uma criação, que diferente daquela do artista e do cientista, pode prosseguir a todo momento em todos os homens, a criação de si por si, o engrandecimento da personalidade, por um esforço que extrai muito do pouco, alguma coisa do nada e aumenta incessantemente a riqueza que havia no mundo. Então ele está aqui interpretando o próprio sentido da existência humana. Então, se em todos os âmbitos da vida, o sentido da vida, o triunfo da vida é a criação, no homem, qual vai ser esse triunfo? Vai ser a criação que pode prosseguir indefinidamente, que é a criação de si por si, o autoengrandecimento, o enriquecimento da própria personalidade, o trabalho sobre si mesmo, o cuidado de si, tá certo? Isso é algo fundamental da vida, é um sentido mesmo da vida que ele está colocando. Só que ele vai dizer o seguinte, da mesma forma que na natureza, quando uma forma já está criada, a natureza cria formas, né? Quando essa forma já está criada, é como se esse movimento ele parasse. Criou, é belo, acabou. Então, se você tem ali uma forma bela, está criada, o que você vai fazer? Você vai mexer mais? Você criou lá, a pia está lá, você vai mexer o quê? Se você botar um risco, acabou. Porque você quase beira a perfeição ali. Só que o movimento evolutivo vai parar? Não, ele não vai parar. E aí o Bergson vai dizer o quê? O ponto de vista estético, ele é interessante, ele é fundamental, mas ele é parcial. A vida evolui no sentido além do estético. A vida evolui para um sentido moral, tá certo? Então ele vai dizer, superior ao ponto de vista estético, seja na natureza, seja em relação ao homem, superior é o ponto de vista do moralista. Somente no homem, sobretudo nos melhores dentre nós, o movimento vital prossegue sem obstáculos, lançando, através dessa obra de arte que é o corpo humano e que ele criou ao passar, a corrente indefinidamente criadora da vida moral. Então ele vai dizer o seguinte, é justamente através desse corpo humano que a natureza criou que se torna possível a continuidade do desenvolvimento da evolução, que vai se dar não apenas numa perspectiva estética, mas numa perspectiva ética, tá certo? Do ponto de vista das formas, do ponto de vista da espécie, o homem, ele é o ápice da natureza, tá certo? A partir da inteligência humana, o elan vital, ele meio que se encontrou no sentido da forma. Como é que vai continuar evoluindo? Esse movimento vital, ele vai agir sobre o indivíduo. Então, esse indivíduo, que do ponto de vista da forma
da organização material, ele já está completo, até mesmo da forma estética, ele já está completo, ele precisa agora de um novo movimento evolutivo, que é o aprofundamento da vida psíquica, da vida moral. Tá certo? Então, ele vai dizer mesmo, só que isso só vai ser desenvolvido na última obra dele, que a continuidade do movimento evolutivo vai criar justamente as grandes e belas almas, que são os místicos, tá certo? E o misticismo, o Bergson entende como o misticismo da ação caritativa, é uma plenitude de um indivíduo que transborda e contagia. É isso que ele vai dizer aqui. Então, por isso que eu digo que essa conferência fecha muitas obras do Bergson, dialoga com muitas obras, inclusive com a última, né? Então, o que é que ele vai dizer? Criador por excelência é aquele cuja ação, sendo intensa, é capaz de intensificar também a ação dos outros homens e de ativar generosa focos de generosidade. Os grandes homens de bem, e mais particularmente aqueles cujo heroísmo inventivo e simples abriu para a virtude caminhos novos, são reveladores de verdade metafísica. Por que os grandes homens de bem são reveladores de verdade metafísica? Porque eles chegaram na culminância do movimento evolutivo, tá certo? Por mais que estejam no ponto culminante da evolução, estão muito perto das origens e tornam sensível a nossos olhos o impulso que vem do fundo. Então, você olha para determinados... Você não olha porque eu acho que provavelmente aqui ninguém nunca viu assim pessoalmente, mas a gente sabe de pessoas que têm uma capacidade de amar que é praticamente inacessível a nós, tá certo? Então você vê, por exemplo, no São Francisco de Assis. Aí você lê a biografia dele, você vê a vida dele. Eu não vou falar em Jesus, que é um caso à parte, tá? Mas, enfim, você olha para a vida de São Francisco de Assis. Aí você olha para você, né? Preocupado com a sua dor de dente, né? Preocupado com a sua relação conjugal, coisa. Parece que você é o centro do universo, aquela coisa toda. Então é uma disparidade assim absurda. Então, mas para o Bergson, ali a vida seguiu adiante. Ali a vida fez o que tinha que fazer, tá certo? E aqueles indivíduos, eles são capazes disso, que para nós é algo praticamente impossível, porque eles acessaram a fonte. A fonte do elan vital é Deus, e Deus é o amor. Então, como eles acessaram essa fonte, eles foram capazes de um amor que a gente não tem acesso ainda. Mas a gente olha para eles, a gente interpreta e a gente lê o restante das coisas. Então, Bergson vai dizer que não dá para você dizer muita coisa no âmbito da filosofia moral se você não considerar os místicos. Leia-se aqui os místicos como os santos mesmo, né? Os grandes homens de ação no sentido da caridade, do amor ao próximo. Então, procuremos experimentar simpatia pelo que experimentam, se quisermos penetrar por um ato de intuição no próprio princípio da vida. Para desvendar o mistério das profundezas, às vezes é preciso visar os cimos. O fogo que está no centro da terra só aparece no cume dos vulcões. Então você viu que esse percurso aqui parece uma odisseia mesmo. A gente estava falando no movimento, a gente estava se perguntando inicialmente até onde ia a consciência. A gente estava perguntando sobre a relação da consciência e a vida. A gente viu um movimento que se iniciava lá nos seres mais primitivos, e a gente foi crescendo e chegou aqui a essa conclusão de que a vida é criação, de que a vida é uma potência criadora, que essa perspectiva não se esgota na criação de formas, mas que ela pede algo além do ponto de vista moral, tá certo? Então, é mais ou menos isso que fica desse texto, né? E ele ainda vai falar no finalzinho de um possível além da consciência, de um além desse esforço, né? E ele vai dizer o seguinte, já antecipei um pouco até isso dele, né? Mas se levarmos em conta que a atividade mental do homem ultrapassa sua atividade cerebral, que o cérebro armazena hábitos motores, mas não lembranças, tudo isso que ele está dizendo, ele desenrola bem direitinho nas obras, tá?
que as outras funções do pensamento são ainda mais independentes do cérebro do que a memória, que, portanto, a conservação e mesmo a intensificação da personalidade são possíveis e até mesmo prováveis após a desintegração do corpo, não intuiremos que, em sua passagem através da matéria, que encontra no mundo, a consciência se tempera como aço e se prepara para uma ação mais eficiente, para uma vida mais intensa? Essa vida, ele está falando de uma vida, sei lá que vida, né? Essa vida, imagino como uma vida de luta e como uma exigência de invenção, como uma evolução criadora. Nela, cada um de nós iria, unicamente pelo jogo das forças naturais, ocupar um lugar naquele plano moral a que já o alçavam virtualmente aqui embaixo a qualidade e a quantidade do seu esforço. Ele está falando aqui numa possível vida para além desse esforço da vida material, né? Reconheço que isso é apenas uma hipótese. Há pouco estávamos na região do provável, agora estamos na do simples possível. Confessamos nossa ignorância, mas não nos resignemos a julgá-la definitiva. Se há um além para as consciências, não vejo por que não descobriríamos como explorá-lo. Nada do que diz respeito ao homem pode ocultar-se em princípio do homem. Aliás, às vezes a informação que imaginamos muito longe, no infinito, está ao nosso lado, esperando que nos apeteça colhê-la. Lembrem-se do que aconteceu com um outro além, o dos espaços interplanetários. Augusto Comte declarava que a composição química dos corpos celestes nunca seria conhecida. Alguns anos depois, inventava-se a análise espectral, e hoje sabemos, melhor do que se tivéssemos ido lá, de que são feitas as estrelas. E aí acaba a conferência, a consciência e a vida. Beleza? E acaba também a nossa aulinha de hoje. Próximo texto. Próximo texto, a alma